Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que confirma uma obra de autoridade e de poder. Senhor Todo-Poderoso, que até os dias de hoje, Senhor, e até a tua volta sempre o será, vidas se levantarão para dar este testemunho, para declarar que o Senhor está vivo, para declarar que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra do Pai, que o Senhor levantará aqueles que creem, aqueles que foram cheios do teu Espírito Santo, aqueles que são suas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Hoje, meu Deus, certo desta verdade, eu te peço, enche os corações, alcança estas vidas, move sobre elas as tuas mãos de poder e de misericórdia, para que alcancem, Senhor, o dom da fé, para que se renovem, ó Deus, em seu homem interior, e não sejam mais alvejados pelos dardos inflamados do maligno, para que não sejam mais achados, ó Deus, em falta do pecado, das acusações e da culpa, antes possam elevar o seu pensamento em liberdade diante do Senhor, e entrar no Santo dos Santos, Senhor, como está escrito: achegai-vos confiadamente ao Santo dos Santos. Que barreira incrível esta quebrada, Senhor, que barreira incrível esta quebrada, daqueles que estavam longe, que estavam distantes, que não podiam ser chamados seus filhos, e que o Senhor concedeu pela cruz do Senhor Jesus esta liberdade, este caminho, e assim eu abençoo a cada um nesta manhã, seja para a honra e glória do teu nome, esta bênção, esta marca, em nome de Jesus. Me dá graça na liberdade para falar do teu nome, na liberdade para falar e testemunhar a tua manifestação, Senhor, e que todo mal religioso, teológico não possa confundir a minha vida, não possa roubar aos teus servos, mas possam antes, Senhor, serem levantados para serem edificadores, em nome de Jesus, do que o Senhor tem preparado. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Alegre o teu coração na presença do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, amém. Muito bom dia. Aproveitando que você está em pé, poderia abrir comigo o Evangelho de João no capítulo 21. João no capítulo 21. Esse dia a dia de falar sobre a grande pesca, é isso? Amém? Glória a Deus, amém, em nome de Jesus. A grande pesca, ó, o pastor Marcão está ali no canto, aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21, nós seguimos aqui, queridos, com a nossa reforma dessa mudança, nem parece, né? Mas 20 dias que nós estamos aqui, muita coisa já foi feita e ainda resta aí concluir aqui o altar e alguns acabamentos, mas vamos nos empenhar, pegar firme nessa nova semana também, amém, no sábado, todos que estiverem livres aí, a partir das 19 horas todos os dias, esteja aqui conosco e vamos deixar a casa do Senhor realmente um brinco em nome de Jesus, amém, da melhor maneira possível. Lá também já fizemos a sala das crianças e a cozinha, e eu não posso deixar de agradecer todos ontem pelas conquistas, o almoço, o evangelismo, os batismos que nós tivemos ali também no Renascer Hall, e foi uma grande bênção, um grande mover de Deus. Então só temos a agradecer. Estenda mesmo as tuas mãos, gaste os teus dias e o tempo que você puder, estiver disponível para fazer a obra de Deus, porque ninguém sabe o que está por vir, não é? Mas nós sabemos que se nós caminhamos e nós nos habilitamos e guardamos
o nosso caminho diante do Senhor, Deus é Deus na nossa vida, dá livramento e abençoa. E por que isso? Deus vai distinguir você de alguém outro que está lá em alguma dificuldade? Vai sim, amém? Quantos creem nisso? Vai sim, por quê? Porque existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Queremos o mal de alguém? Não, mas nós também mais queremos o nosso bem, e queremos que o nosso bem vem de nós buscarmos e agradarmos a Deus, e oremos uns pelos outros em nome de Jesus. Muito bem, dito isto, está escrito João capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Põe a mão sobre a tua palavra, sobre o teu coração. Faça uma pergunta ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Do Senhor somos instrumentos, o Senhor edifica a igreja, por intermédio da sua palavra que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, desejamos ouvir a tua voz. Alcança o entendimento, o coração de cada servo, de cada serva tua, e que, Senhor, os males sejam confrontados em nossa vida, pelo poder e autoridade da tua palavra. Consente-nos que creiamos, consente-nos, Senhor, que vivamos o fruto do teu Espírito nesta manhã, e todo mal caia por terra. Em tudo daremos ao Senhor a honra e a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, pode sentar-se, querido, em nome de Jesus, amém? Vamos falar sobre a grande pesca, o que nos dá a oportunidade de falarmos sobre um dos grandes milagres que o Senhor Jesus realizou, não como homem ainda na terra com os discípulos, mas como Filho de Deus em poder e grande glória, ressuscitado dentre os mortos, amém? Milagres, muitos milagres de Jesus, sabemos, notórios, aconteceram com Jesus em vida, com Jesus como homem, Jesus na Galileia, Jesus nos caminhos das cidades, aldeias e vilarejos, em direção à Judéia ou no próprio mar, mas aqui é o milagre do Senhor Jesus ressuscitado, amém? Ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi tomado prisioneiro pelos soldados romanos, influenciados pelos fariseus, traído por Judas, apóstolo, e depois crucificado e morto, amém? Ressuscitou ao 3º dia, diz a palavra do Senhor. As mulheres foram testemunhas
de que o túmulo estava vazio lá no jardim, Pedro e João viram também o túmulo vazio. Jesus apareceu aos apóstolos onde eles estavam reunidos, se não uma, mas 2 vezes, não é? A primeira vez, lembra? Tomé não estava presente, depois Tomé estava presente e creu também no Senhor e da ressurreição. Jesus apareceu no caminho de Emaús a discípulos também. Então a ressurreição é um fato grandioso, é uma revelação grandiosa da presença de Deus e da sua promessa sobre as nossas vidas. Vai dizer depois o apóstolo Paulo aos Romanos, que se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também habita em nós, Ele também vivificará a nossa vida, aleluia, o Espírito de ressurreição do Senhor, amém? E os discípulos então foram para a Galiléia. Eles haviam sido instruídos a que aguardassem, que fossem para a Galiléia, que o Senhor iria encontrá-los lá na Galiléia. Eles receberam essa palavra do próprio Jesus, que eles fossem a Galiléia, e eles foram para a Galiléia. Depois o Senhor Jesus os enviaria para que eles estivessem na Judéia, em Jerusalém, onde eles receberiam o Espírito Santo de Deus, amém? Esse período da ressurreição de Jesus até o derramamento do Espírito Santo demorou 50 dias, até a festa de Pentecostes, e Jesus subiu aos céus depois de 40 dias de ressuscitado. Muito bem, aí quando Jesus os enviou a Galiléia, Pedro tem essa súbita ideia: na Galiléia eles vão pescar, amém? Pescar para quê? Para que eles tivessem alimento, ou então para que eles pudessem vender aquele peixe e pudessem então com aquela venda ter recurso. Lá estava a família deles, você sabe, às margens do mar da Galiléia, a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro, na aldeia de Cafarnaum. Então era para aquilo. Eu já vi, fazendo um parênteses, muitas pessoas pregando: que absurdo, eles foram pescar. E isso foi um grande erro de Pedro, porque ele agora era pescador de peixe, não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Então era um absurdo que ele estivesse pescando. E eu, na verdade, queridos, fazendo um parênteses, sabe o que eu vejo aqui? Não é um homem que era pescador de peixes e agora deveria ser pescador de homens, como se pudéssemos argumentar com isso, dizendo que então essa pessoa está fora do seu chamado ou não foi desenvolver o dom de Deus. O que eu vejo aqui, na realidade, é um homem que Deus está abençoando aquilo que ele faz. Deus abençoou a pesca de Pedro ou não? Abençoou ou não abençoou? Abençoou. De modo que o que eu vejo aqui é que você, tendo um chamado, fazendo você o que você fizer da tua vida ou não, Deus vai te prosperar e te abençoar em nome de Jesus, amém? Então eu entendo como válido, mas não utilizo em geral esse argumento para dizer que alguém não está cumprindo o seu chamado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Porque se fosse alguém que não estivesse cumprindo o seu chamado, por quê? Está entendendo, Marcão? Por que Jesus abençoaria então a pesca? É ou não é? Assim, não, Deus não está abençoando, porque você está fora do seu chamado, mas Ele vai lá e abençoa aquela pesca. Então, já vi isso acontecer muitas vezes nesse contexto, nesse argumento. Muito bem, fecha parênteses, amém? Eles vão pescar, trabalham a noite toda, rede para cá, rede para lá. Eles eram peritos, hábeis em fazer aquela atividade. Entretanto, não tiveram resultado, não deu certo, não conseguiram, sabe, queridos? E tem coisas que um discípulo, um servo de Deus, que tem a revelação da ressurreição do Senhor, que consagrou a sua vida, que teve os seus pecados perdoados. Já imaginou Pedro? Negou Jesus não uma, duas, 3 vezes, estava lá, sabia tudo o que estava acontecendo, fugiu covardemente, se arrependeu e tudo. Essa pessoa fez atividades e lançou a rede, e determinou projetos e quis determinadas coisas que não funcionaram. Nós não somos pessoas
que tudo que a gente faz obrigatoriamente vai dar certo, porque somos ungidos, porque somos servos de Deus, e tudo que não é assim que funciona, amém? Existem coisas que dão certo, outras não dão tão certo. Existem coisas que funcionam, outras que não funcionam. Existe um tempo de Deus para todas as coisas debaixo do céu, debaixo da terra. Nós temos sido vítimas de cobranças e temos sido vitimados em culpas e acusações e ameaças do diabo, e pressionamos uns aos outros em casa e no trabalho, e nós mesmos atamos feixes e nós mesmos colocamos pesos que nós mesmos não conseguimos carregar sobre a nossa própria vida. Outros são acusados dessa forma, como se Deus tivesse falhado com eles, mas a grande verdade é que tem pesca que não dá certo, tem coisas que você deseja fazer, que você trabalha dia e noite e não funciona. Está entendendo isso? Amém? Está aí a vida natural para ser vivida. A realidade é que nós precisamos encontrar um caminho de tirar esse fardo pesado de cima de nós, de encontrar uma maneira de abrir o nosso coração, de desatar esse nó que quer imputar sobre nós limitações, para que daí então não tenhamos forças para reagir, não tenhamos coragem para voltar ao mar, não tenhamos mais liberdade para entrar no barco novamente. Está entendendo o que eu estou dizendo? E muitas pessoas estão travadas, muitas pessoas estão reclusas, muitas pessoas estão diante destas malignidades, que são argumentos da sua própria carne. Eu tentei na fé, eu já conheci a ressurreição, eu esperei em Deus e nada deu certo. Porque ali estavam os apóstolos, em tese, se eles se aplicaram o seu coração, vamos fazer, vai dar certo. Quem está entendendo? Por quê? Porque são apóstolos, porque são ungidos, porque tudo. Mas a verdade é que não é assim que funciona, amém? Em tudo e em todas as coisas precisamos estar alinhados com Deus e com a sua vontade, com o propósito de Deus e com a sua autoridade. Por vezes, por 1 ano e meio inteiro, nós intentamos mudar a igreja. Você sabe disso, você esteve comigo aqui. Não conseguimos, deu errado. Tinha propostas, tinha prédios, tinha oportunidades, tinha lugares cá, lá e lá, não uma nem duas, mais vezes. Deu certo? Não deu certo. Amém? Mas uma hora vem o propósito, uma hora vem a vontade de Deus, uma hora vem o tempo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não podemos andar como os desesperançosos, não podemos andar como os desesperados, não podemos andar como se Deus tivesse falhado conosco. Deus é um Deus de amor, é um Pai grandioso, está de braços abertos, mas na nossa caminhada Ele quer nos forjar, nos disciplinar, Ele quer na caminhada ensinar lições e nos desprender de tantas mentiras e erros e malignidades que outrora nos alvejava. Amém? Então eles pescaram, e quando que por desistiram daquele dia, daquele tempo todo de pesca, voltaram. Então eles se encontraram com Jesus na praia e nem conseguiram reconhecê-lo. Sabe o que acontece nessa interpretação que posso falar com você agora? Quando fazemos coisas que não dão certo, quando fazemos coisas que dão errado, quando nós lançamos a rede, cai e acolá, quando esperamos de um, de outro, ajuda daqui e de lá, e as coisas não acontecem, temos a tendência de perdermos a percepção depois da presença de Deus. Temos a tendência de não enxergarmos e não reconhecermos o Senhor. E eles ali não reconheceram ao Senhor, não viram que era Jesus. Tudo bem, eu sei que existem aqui várias interpretações, você sabe também, não é? Depois da ressurreição, eles não reconheciam Jesus. Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. As mulheres no jardim, quando viram Jesus, também não o reconheceram. De alguma maneira, eles não o reconheciam. No caminho de Emaús, homens que viram Jesus em vida, também não o reconheceram.
De fato, não sabemos qual era a forma que Jesus estava, a sua aparência de homem. Alguns diziam que, em função de todas as agressões e violências que ele sofreu do processo da cruz, quando ele ressuscitou, ele estava desfigurado de alguma maneira, não sei. Mas de fato, não era a questão deles se aperceberem dele na situação pessoal, mas deles não se aperceberem dele em uma situação de espírito. Porque no Emaús, quando eles partiram o pão, reconheceram que era o Senhor. Em casa, Tomé também, quando viu as marcas e as feridas do Senhor Jesus, reconheceu que era Ele. Amém? Então aqui novamente eles estavam sem uma capacidade de compreender e de perceber ao Senhor. E o meu argumento é esse, que quando estamos cansados em pescas que não foram bem sucedidas, em vermos processos repetidos na vida de pessoas que se tornaram cansativos e que nada aconteceu, temos a tendência na nossa vida de não enxergarmos mais o Senhor. Alguém pode olhar para mim, por exemplo, e dizer: poxa, tanto tempo você está nessa luta, você está e nada acontece, e Deus não te abençoa, e Deus não te honra, e não é possível. A pessoa fica com uma dificuldade de se aperceber mais de Deus na minha vida, ou que Deus possa agir na minha vida. Eu também posso olhar para você, ou para você, ou para você, e dizer: mas nada acontece na vida dessa pessoa, nada acontece na vida dessa família, não resolve o negócio de um emprego, não prospera, ou não tem ministério, ou não resolve o trabalho, ou isso ou aquilo, e aí eu fico como que impedido de enxergar Deus atuando e agindo na tua vida. Por mais que alguém diga, fala: não, mas eu profetizo isso, eu tenho uma promessa daquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Tudo bem, mas cadê Deus na tua vida? Onde está a tua pesca? Cadê a tua rede? Quem está entendendo? Isso é um raciocínio natural que está por aí e nos permeia. E permeia os nossos níveis de relacionamento também, porque de fato, na prática, pau é pau, pedra é pedra. Se digo que sei, digo que sei. Se digo que não sei, digo que não sei. Não tinha um personagem assim? Sei lá quem era. Na prática, as pessoas querem saber, na verdade, é o seguinte: meu irmão, e aí, tem peixe ou não tem peixe? Deu certo ou não deu certo? Quem está entendendo? Por quê? Porque ninguém vive, eu aprendi essa lição há muito, ninguém vive de conversa, ninguém vive de papo. As pessoas querem ver realmente as coisas na prática. E o nosso grande desafio é esse: conciliar as dificuldades da nossa vida, os desafios da nossa vida natural, e permanecermos vivendo pela fé, confiantes e crendo no Senhor, a despeito daquilo que deu certo ou daquilo que deu errado, a despeito daquilo que temos, a despeito daquilo que não temos, porque nós não temos um Deus somente na hora daquilo que dá certo, daquilo que Ele nos dá, daquilo que nós temos. Precisamos ter um Deus que é Pai e que nós o amamos porque Ele é Deus, e se revelou a nós através do Seu Filho em poder e grande glória. Se não viveríamos como aqueles que são reféns das coisas que acontecem. Quando elas não acontecem, então nós não precisamos desse Deus. Quem está entendendo? Não. Então, se você, meu irmão, ou eu, qualquer um de nós que estamos aqui, ou você que vai assistir depois, é essa pessoa que se vê julgado ou se vê pré-julgado por aquilo que é a sua incapacidade, ou a sua limitação, ou mesmo pelas coisas que não rolam na tua vida, eu quero te dizer, em nome de Jesus, amém? A grande virtude da grande pesca, sabe qual é? Não é a grande pesca em si, mas é a força da sua perseverança em obedecer ao Senhor em nome de Jesus, amém? A sua força de perseverança em obedecer e caminhar na presença do Senhor é o grande trunfo, é o grande segredo que vai te levar a viver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E que os argumentos do mundo, que os argumentos da carne,
que os argumentos de pressões, quais sejam elas, íntimas ou de fora do nível de relacionamento da tua vida, quais sejam essas pressões que possam sobrevir a você, não te façam se perder em nome de Jesus. Amém? Sabe aquela história do cara que quebrou a casa toda? Você já deve ter ouvido, né? O cara ficou nervoso lá com qualquer coisa e quebrou a casa toda, quebrou a televisão, quebrou a geladeira, quebrou o sofá, quebrou a cama, quebrou o guarda-roupa, quebrou tudo, sabe? Esse é o exemplo da pessoa que se perdeu, no seu desespero ela se perdeu e na vontade deu vazão àquela voz e aquelas pressões e não conseguiu se controlar, quebrou tudo, se perdeu, sabe? Quebrou tudo. Nessa força de perseverança, de obediência que eu e você, por mais provados que sejamos, por mais instigados que sejamos por Satanás e seus demônios, que acusa, que aponta as nossas fraquezas, as nossas limitações, o que não deu certo, o nosso passado, o que vivemos, o que não vivemos, que nós sejamos estas pessoas, que o Espírito de Deus pode se mover em nós, e nós não vamos quebrar nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não vou quebrar nada, não vou quebrar alianças, não vou quebrar a cara de ninguém, isso não vamos mesmo, em nome de Jesus, amém? Não vamos quebrar a geladeira, nem o guarda-roupa, não vamos quebrar nada. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, pelo arrependimento, pelo perdão, e dizer: Senhor, pela perseverança em obedecer, eu creio que eu vou alcançar a promessa, eu creio que eu vou alcançar o teu plano, o teu propósito, a tua vontade. E quando isso acontece na nossa vida, sabe o que eu creio? Nós começamos a reconhecer o Senhor, nós começamos a encontrá-lo novamente, nós começamos a nos aperceber dele novamente. Ele está na praia. Não deu certo essa noite, o salmista diz, não é? Que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. E no clarear da madrugada, estava Jesus lá, eles pressionados pelo cansaço, por aquela pesca infrutífera na ideia de Pedro, agora se deparam com o Senhor e passam e nem percebem. Mas diz a palavra do Senhor que o apóstolo João, que era o discípulo amado, disse: Pedro é o Senhor. E Jesus havia dito a eles: olha, lance a rede à direita do barco e achareis. Mas Senhor, havendo pescado a noite toda, não alcançamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos fazer isso. Então a perseverança em obedecer vai te fazer reconhecer ao Senhor, e a sua fidelidade em obedecer a sua palavra vai te levar ao resultado, à busca, à pesca que você deseja, e que de fato é o que os outros querem ver. Deus não vai fazer nada na tua vida porque os outros querem ver, Ele vai fazer porque Ele é o seu Pai e o seu Filho em poder e grande glória, e prometeu e é fiel para cumprir, aleluia. Deus não faz milagres em minha vida para esfregar na cara de ninguém, Deus não está preocupado com isso. E eu também não quero viver ou alcançar a graça e milagres de Deus para esfregar na cara, vendo, Deus é Deus comigo, eu te falei. Não é nada disso, amém? Deus vai nos fazer galgar passos da fé, que nos levarão a um crescimento e a uma edificação tal da nossa vida, de modo que aquilo que Ele nos prometeu vai se cumprir em nome de Jesus, amém, queridos? Então essa força de perseverança e essa força de obediência, diante dos cenários onde aparentemente Deus falhou, diante do cenário onde aparentemente as coisas não deram certo em nossa vida, repito, a perseverança e a obediência, amém? Vão nos conduzir à graça e ao favor de Deus em nome de Jesus. Pode ser de um dia por outro, de uma noite para amanhã, na pesca que não sucedeu bem naquele momento, mas pode ser de semanas ou de meses em nossas vidas. Mas de fato, a força da perseverança e da obediência vão calibrar
a tua fé de uma maneira tão grandiosa, que o Senhor se aperceberá do tempo do teu merecimento para derramar coisas grandiosas em tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pai de amor, eu creio, e que esta obra se concretize, se manifeste, esta bênção se derrame sobre a vida de cada um dessa maneira, em nome de Jesus. Eu te convido hoje para levantar a mão e dizer: é o Senhor, aleluia. Você talvez não esteja se apercebendo dele, olha para a tua vida, essa altura do campeonato, diz assim: Senhor, não era para eu cometer mais esse erro, não era para eu mais estar diante dessa tentação, não era para eu passar mais por essa provação, não era nem para esse pensamento estar mais na minha cabeça, mas ele está. Ele existe, ele é real, esse pensamento, essa tentação e essa luta, essa provação é real. Então eu te convido a dizer: é o Senhor. No clarear da madrugada, ele está lá na praia para dizer: vem, são vocês, continuam sendo vocês, você e você, os eleitos, escolhidos, ungidos para a obra do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Com suas fraquezas, um que negou, o outro que fugiu, o outro que não acreditou, vem, ungidos do Senhor, porque eu tenho dito coisas excelentes ao teu respeito, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, ó Espírito Santo de Deus, aleluia. Pedro é o Senhor. Eles lançaram a rede à direita do barco, amém. O apóstolo Paulo foi para a rua chamada direita, cego, e recebeu a imposição de mãos de um discípulo da igreja, chamado Ananias. O Senhor Jesus foi assunto aos céus e está sentado à direita do Pai da eternidade, aleluia. Lance a rede à direita do barco, talvez porque o Senhor esteja nos dizendo: olha, agora eu vou adestrar as tuas mãos para você fazer direito até dar certo, para você fazer certo, em nome de Jesus, para que calhe, combine exatamente o tempo onde você lança a rede, do lado certo, no momento certo, onde aqueles cardumes que eu preparei estarão ali para a glória de Deus em sua vida, para que cale, para que combine exatamente o momento da tua perseverança com o momento da tua obediência à palavra, com a oportunidade que Ele tem plantado nos teus caminhos, nos teus dias, em nome de Jesus. Sem intervenção da carne, sem intervenção de demônios. Por isso eu acredito que Deus ali estava abençoando o trabalho daqueles homens, não como eles queriam, e não quando eles queriam, mas Deus de fato estava abençoando aquilo que eles sabiam fazer. Diga comigo: Deus vai abençoar aquilo que eu sei fazer, em nome de Jesus. Então eu sei fazer a obra do jeito que eu sei fazer a obra, Deus vai abençoar. Eles sabiam pescar do jeito que eles sabiam pescar, eles sabiam manusear o barco daquela maneira. Está entendendo? O que significa que Deus vai intervir na tua vida do jeito que você é, mas não do jeito que você quer. Ele vai intervir na nossa vida do jeito que somos, mas do jeito que Ele quer e na hora que Ele tem preparado, em nome de Jesus. Então repito, não seja roubado na tua força de perseverança e na tua força de obediência. Se falhamos, então recorramos ao Senhor. Se erramos, então recorramos ao Senhor. Se o negamos, então recorramos ao Senhor, porque de fato Ele estará lá no clarear da madrugada para abençoar o trabalho das nossas mãos, para nos enviar: volte lá, porque vai dar certo em nome de Jesus, aleluia. E eles lançaram as redes, e diz a palavra do Senhor, que foi uma pesca tão incrível. Pedro se jogou nas águas e veio até o Senhor para adorá-lo. Já imaginou Pedro chegando diante do Senhor, atônito, olhando e ficando ali perplexo? É o Senhor.
Ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas agora ele precisava da revelação do Senhor em sua vida, ele precisava da confirmação do Senhor. E qual era a revelação do Senhor? Qual era a confirmação do Senhor, sendo que ele não estava reconhecendo? Era de que se cumprisse a sua palavra. Sabe qual a grandeza da revelação do Senhor? Que se cumpra a sua palavra. E a sua palavra se cumpriu. Quem está entendendo? A palavra dele se cumpriu ou não? Se cumpriu ou não? Eu tenho Jesus no meu coração. Eu sinto a presença de Deus quando eu adoro, quando eu louvo. Mas sabe qual a grande verdade mesmo? Que eu e você e todos os outros vão ver, de que Ele ressuscitou, é que se cumpre a sua palavra. E a palavra dele vai se cumprir, em qual área seja da minha e da tua vida. E Pedro ficou ali olhando atônito ao Senhor. Se cumpriu a sua palavra, se cumpriu a sua palavra. Quem está entendendo? Amém? E a palavra dele vai se cumprir em nome de Jesus, aleluia. E ali já estava preparado pelo Senhor brasas e peixes em brasas, e o Senhor Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que acabasses de apanhar. Então Pedro entrou, puxou a rede e tinha 153 grandes peixes. 2 pequenos comentários: 153 peixes, dizem aí os pesquisadores que são exatamente as qualidades, os tipos de peixes que tem lá no Mar da Galileia. 153 peixes são exatamente o número de pessoas curadas pelo ministério de Jesus, desde o primeiro paralítico lá, o primeiro leproso lá de Marcos capítulo 1. Senhor, disse o leproso, se queres, podes purificar-me. Desde aquele leproso até o último milagre de Jesus, 153 pessoas. Tem esse estudo aí, tem todas as referências, você depois pode ver. Eu acho que isso não é tão relevante, mas é no mínimo muito curioso, amém? O fato é que a palavra dele se cumpriu na perseverança e na obediência daqueles homens. Muitos, quando Jesus vem e fala, volte lá, faça, eu não quero mais saber disso, viram as costas e vão embora, amém? Eles perseveraram. Muitos ouvem a palavra do Senhor Jesus dizendo, lance a rede à direita do barco. Eu já ouvi isso aí, porque já tinha ouvido. Lucas 5 conta a primeira pesca. Jesus disse, lance a rede à direita do barco. Já ouvi essa palavra aí, não aconteceu nada na minha vida, e também viram as costas. Eu e você não vamos virar as nossas costas, em nome de Jesus, pela perseverança, pela obediência, fazer de novo o que Ele falou, e crer novamente na palavra que Ele direcionou, e assim virá a manifestação do nome do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, pela reflexão da tua palavra. Obrigado porque o Senhor toca o nosso coração, desvencilha hoje, destrava hoje, Pai, o coração, os sentimentos, as amarras daqueles, Senhor, que queriam voltar atrás e que estavam acusados, empedernidos, enfraquecidos e revoltados. Oh meu Deus, faz esta obra, opera este milagre na vida de cada servo, de cada serva tua. Alcança com poder e grande glória, dá-nos a viver o resultado desta pesca maravilhosa, desta grande pesca de 153 grandes peixes, para alimento, para suprimento, para manutenção da nossa caminhada. Mas Senhor, sobretudo, porque ali estava mais uma prova cabal, ali estava mais um elemento tremendo e grandioso, de que a perseverança e de que perseverar em obedecer a tua palavra, daqueles que ouviram a tua voz, é o elemento fundamental para alcançar algum favor e graça e benefício diante do Senhor. Toca os corações para que retornem, toque os corações para que se voltem a Ti, ó Deus.
Toca as almas e as vidas para que creiam em Ti, Senhor Jesus, e alcancem a graça e o favor do Senhor. E o mover que vem dos altos céus, o mover que vem do alto monte da glória do Senhor, possa invadir o nosso ser por completo, e possamos ser tomados para a glória do Senhor nosso Deus, para realizarmos a sua vontade. Fortalece-nos, ó Deus, neste testemunho. Toca-nos, Senhor, nesta perseverança e nesta autoridade. Toca-nos, ó Deus, para que não sejamos roubados. Eu te peço, abençoa, 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 abençoa o trabalho das nossas mãos. Oh Espírito Santo de Deus, dá-nos graça para vivermos esta obra, Senhor, obra de poder, obra de amor, obra de transformação da alma, obra de cura e de milagres. Oh, adore ao Senhor, adore ao Senhor. E falavam que não iria, Deixe mover o Espírito de Deus. gritavam que não iria me abençoar. Queimei a humilhação, Aleluia. acusado de Recaiarabarás. não vi a tua mão estendida pra me ajudar. Adore ao Senhor. Como envelope que está sobre a tua cabeça. Deus é Deus, receba. Vieram pra me